boa tarde! Conexão Acadêmica no ar! E hoje com um tema tão especial, a gente vai falar sobre esporte. Você pratica esporte aí? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Helenice, gestora do Departamento de Permanência e Atendimento Acadêmico, e hoje eu tenho a honra de receber o professor Dr. Marcos Ruiz, professor incrível, coordenador de várias áreas aqui, né, vários cursos aqui da escola. Isso mesmo, professora. Mas eu que estou honrado em participar desse programa, fico muito feliz de poder ter uma pauta que trata de um curso no qual a gente coordena, que está mais ligado ali com a educação física, enfim. Então, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. E eu vou te contar já já como que surgiu a ideia de te trazer aqui. Já te conto e já conto para vocês, para guardar a audiência, eles vão ter que ficar aí curiosos, pensando por que Helenice trouxe o professor Marcos aqui. Obviamente pelo carisma dele, é um cara incrível, faz um trabalho incrível há anos aqui com a gente, mas não é só isso, tem um motivo bem especial para a gente falar em permanência universitária e associar ela ao esporte. E para você que ainda não fez inscrição para este programa, pode fazer a inscrição e você também pode entrar no nosso canal da CMA, acessando aí o QR Code. Então, por favor, quem precisar fazer ainda a inscrição, ainda há tempo. E quem quiser entrar no nosso canal da CMA no WhatsApp, onde a gente também fornece várias informações, quando vai começar a prova, a POL que está expirando, qual que é o próximo tema do programa Conexão Acadêmica e outras várias informações que a gente fornece por lá, até das nossas escolas superiores, você também consegue ver lá no nosso canal. Então, por favor, quem quiser, fique à vontade, a gente recebe vocês com muito amor lá no nosso canal. Senhor Marcos, vou te contar agora, vou te contar o que aconteceu. Todas as vezes que eu vou conversar com os polos, até com os alunos sobre permanência, eu trago o esporte na minha fala. Porque eu sempre digo o seguinte, começar a praticar, por exemplo, uma atividade física, ou começar um esporte, não é uma coisa tão simples quanto parece. Às vezes, assim, a pessoa tem que pensar em encaixar isso numa rotina que não previa isso, um horário específico para isso. E ela tem que enfrentar o desafio de começar, porque quando você começa é difícil, dói, tem um monte de coisa para aprender, você não conhece o movimento ainda direito. Então eu sempre, olhando para isso, para essa experiência, assim, vendo várias pessoas começando atividade física, eu tive a sorte da vida inteira fazer atividade física incentivada pela família, mas eu vejo as pessoas que em algum momento da vida vão começar, e o quanto isso é mais difícil ainda. É verdade. Olha, eu gostei muito da forma com que você abriu. Eu vou falar algumas coisas aqui que, para quem ouve a primeira vez, pode chocar. Atividade física ou esporte não é gostoso. Você aprende a gostar. Porque o gostoso é ficar em casa, sentado, com o controle remoto, comendo a pipoca, com chocolate quente. Poxa, mas que estranho eu falar isso, né? Mas o que acontece? A pessoa precisa ter o contato com a atividade. E eu sempre brinco com algumas pessoas, dizendo assim, estabeleça um período mínimo para que você fique na atividade. 3 meses, mas faça rigorosamente. Aí, depois que passa os 3 meses, o teu organismo já está liberando os hormônios, adrenalina, endorfina, serotonina. Vicia, você não larga mais. Daí você vai entender o porquê você gosta de esporte. Parece estranho falar não é gostoso. Não é gostoso para quem não fez. De cara não será gostoso. Não será gostoso. E esses 3 meses, o que você falou realmente acontece. Quando você organiza ali, vai na academia, eu vou na academia 3 vezes na semana. Daí você fala assim, mas essa semana eu tenho um compromisso. Você arruma o compromisso para não ir. E aí você vai ficando mais distante. Se você às vezes, a pessoa normal, né? Vai na atividade física e fala, hoje eu não vou, tá frio, hoje eu tenho um compromisso, eu vou ter uma reunião. Ou seja, nós encontramos mecanismos para... Isso o cérebro trabalha dessa forma. Para que a gente evite fazer aquilo que a gente não está afim, né? Mas daí quando você volta e fala assim, por que eu pensei em não ir? Então, foi muito bacana a tua colocação, porque quando a gente fala do esporte, às vezes nós dimensionamos para aquele atleta de alto rendimento, que é um exemplo bacana, né? Porque é um exemplo bacana, porque ali ele está na extrema superação, que é uma fotografia, que para chegar na extrema superação, ele passou nos 3 primeiros meses, quando era criança, quando era jovem, ele passou na semana, ele passou com uma série de situações que diziam assim, não vai, fique, pare, está muito cansativo. Então, eu acho que essa tua introdução, ela
dá um cenário bem bacana para aquelas pessoas que talvez tenham seus enfrentamentos diários, e nós estamos fazendo analogia com o esporte, e encontram ali as barreiras que a gente mesmo cria, muitas delas, para que não faça, né? E eu vejo, por exemplo, na academia, que isso eu acho que qualquer academia, os primeiros dias da semana lotada e os últimos dias da semana vazia. Isso diz muito, né, professor? Sem dúvida. Ó, começar é fácil, seguir é difícil. Eu estava lendo um estudo essa semana, na verdade foram 3 estudos que eu estava lendo essa semana, que tinham abordagem o mesmo sentido, né? O que leva as pessoas à prática da atividade física no ambiente de lazer. E aí você vai identificando que existem vários fatores. O iniciar a atividade física é muito fácil, às vezes é consumo por impulso, principalmente no verão. Então, tá chegando o verão, eu vou me matricular, que a gente fala pro projeto verão. Projeto verão. É isso mesmo. E muitas dessas pessoas, às vezes, não permanecem nesse primeiro tempo. E aí, nesses estudos, eles diziam que um dos argumentos que as pessoas têm, o argumento mais recorrente é a falta de tempo. Mas, Helenice, essa falta de tempo, ela é um aspecto subjetivo. Porque não há falta de tempo para que você encontre nesse espaço da rotina um tempo para a sua atividade física. Aí tem eu já lembro o nome dele, tem um estudioso que diz o seguinte: quem não encontra tempo para o lazer, encontrará para a doença. Então, quem não encontra, a gente está falando da atividade física, enfim, quem não encontra tempo para os propósitos ou para destinar tempo para aquilo que você pretende realizar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vai ficar parado. E quando você vai para a academia, você tem que enfrentar o tempo, o horário, a reserva do espaço, o local, às vezes, o constrangimento de iniciar alguma atividade, porque tem muita gente que tem vergonha. E aí tem os fatores sociais que interferem, né? Ah, vai? Não vai. Para que isso? É bobagem. Para que gastar dinheiro com isso? Ou outros, se você tem um círculo de amizade que lhe favorece, ele fala, não, vamos comigo, vamos fazer atividade física. Então isso contagia. E isso, já que a ideia é relacionar, né? A ideia é relacionar com outras coisas, nos estudos, no trabalho, nos compromissos pessoais, na família, na religião, para quem é religioso, vamos na igreja ou vamos estudar agora, né? Então, assim, esse raciocínio é muito legal. E é engraçado, porque esse argumento da falta de tempo é um argumento que a gente também escuta para evasão universitária. Eles dizem, eu não vou continuar no curso porque me falta tempo. Porque falta tempo. E é exatamente a mesma coisa, porque será que falta tempo mesmo ou você que não está dando prioridade para isso? Nós brincamos assim brincamos no sentido assim, conversamos informalmente com os nossos alunos nos momentos que nós podemos. É assim, quarta-feira, no nosso caso, nossa área, é o dia da nossa aula ao vivo. Quarta-feira é o dia de você escrever na geladeira que você não vai poder ir para a novena, que você não vai poder ir para o jogo de futebol, para o churrasquinho, para qualquer outra coisa. Verdade. Vai outro dia. E eu posso dar um outro exemplo? Sim. Eu tenho um amigo que ele é workaholic. Trabalhava e gostava de trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Ele saiu para estudar e daí quando ele voltou, ele mudou os hábitos de vida. Ele identificou assim, terça-feira de manhã eu vou para a academia, terça, quarta e quinta, por exemplo. E aí no trabalho dele, as pessoas marcavam reunião fora do horário do expediente dele. Ele falou, não vou, já tenho um compromisso. Maravilhoso. Então, esses dias nós participamos de algumas conferências ligadas ao esporte. Eu tenho um amigo que ele é fisiologista. E ele fala assim, o exercício físico é igual escovar os dentes. Você faz, você não fica se planejando para fazer. E a atividade física deveria ser a mesma coisa, é igual escovar os dentes. Você faz. E aí, fazendo uma transição para outros aspectos da vida, estudar também é isso. Né? É você identificar que você, nesse dia, você vai se dedicar para estudar, enfim. Mas cria o hábito. Cria o hábito. É nessa natureza. E tem mais uma coisa interessante sobre o esporte, que eu acho que a gente relaciona diretamente com o estudo. Ele também, a pessoa que pratica atividade física regular, isso também ajuda nos estudos. Sem dúvida. Existem estudos que já indicam o seguinte, eles pegaram um grupo de estudantes do ensino básico e fizeram uma correlação com os alunos que fazem, porque, deixa eu explicar o porquê é interessante o teu comentário. Às vezes o pai ou uma mãe ou alguém da família fala assim, não, ele precisa estudar, tira ele do esporte, da atividade física, manda ele estudar.
Aí, nesse estudo, foi identificado que esse grupo de alunos que faziam atividade física regular tiveram maior desempenho do que os alunos que não tinham essa prática regular de atividade física. E aí, por uma série de fatores. Eu vou dar um exemplo, né? O atleta de alto nível, quando ele chega no alto nível, isso reflete um roteiro de vida muito extenuante. Ele convive, por isso que quem quer desenvolver atividade física para a saúde, vai para um canto. Quem quer desenvolver atividade física para alto rendimento, vai para o outro lado. Então, ele vai sofrer demasiadamente com dor, com cansaço, com esgotamento, com situações que o colocam em prova constantemente, porque o esporte, ele é eminentemente competitivo. Então, ele está praticando tênis de campo, iniciou desde criança. Não tem como você... Claro, são opções, mas normalmente a pessoa que inicia a prática da atividade física, ele busca por participar de competições. Sim. Aí, claro, cada um vai para um determinado nível de exigência, vai buscando o nível de aprofundamento. Mas vamos pegar o exemplo do atleta de alto rendimento. Vamos pegar o exemplo de um atleta olímpico, né, que é o expoente do esporte, né? Ele participou de uma competição municipal, competição dentro da academia, competição municipal, estadual, regional, estadual, nacional, até chegar lá. Imagina, durante 6 dias, 5 dias da semana, ele teve que, pelo menos 8, vamos pensar em nível de aprofundamento, pelo menos 8 horas por dia, se dedicar exaustivamente a uma tarefa. Então, essa é uma questão legal. As pessoas veem no esporte e motiva. Quando a gente assiste Olimpíadas, você não fica motivado? Todo mundo quer fazer esporte quando tem Olimpíada. E aumenta o número de gente nas academias, nas escolinhas esportivas, aumenta. Então, esse é o primeiro impacto, né? As pessoas são estimuladas. Só que elas desconhecem que para chegar nesse ponto, né, do alto rendimento no caso, mas o médio rendimento, ou como você falou da academia, do exercício físico, para você ter uma qualidade de vida, ou mesmo que seja uma questão estética para o verão, isso é sangue, suor e lágrimas, né? Sangue, suor e lágrimas, mas você consegue alcançar os resultados. Então ele traz para a gente uma mensagem muito forte de resiliência, né, professor? Isso é muito bacana. A ideia de resiliência, nós podemos pensar na capacidade que nós temos de nos adaptarmos às mudanças. Mas veja que interessante, né? Qual é essa resiliência que o atleta me transmite? A flexibilidade, né? Porque você pega um atleta, vou dar um exemplo, de atletas, deve ser comum, atletas na Olimpíada, eu estou dando o exemplo da Olimpíada, porque ela é o evento mais visualizado pelas pessoas, né? Existem outros campeonatos muito mais importantes. Popular, né? Mais popular. Pega a Raíssa no skate, por um detalhezinho, se a prancha, se a shape não pegou de uma maneira no obstáculo, ela não conseguiu fazer a manobra, ela perdeu a medalha, ela vai ter que retornar como se já aconteceu, mais 4 anos de preparo para que no próximo ela esteja lá de novo. E ela estará lá. Ela não vai parar. Como aconteceu. Não para, a pessoa não vai sofrer. Claro, ela deve sofrer, mas ela diz, vou recomeçar. Vou recomeçar. E aí, o que transmite o atleta? Essa flexibilidade de adaptação às dificuldades que ocorreram, essa positividade que ele tem. Então, assim, quando nós pensamos os atletas e as capacidades de resiliência e o que nós podemos ter, cada um de nós podemos ter isso, capturar o que eles transmitem e transmitir isso para qualquer esforço que nós desenvolvemos no dia a dia. Como ser um estudante universitário, que também tem a ver com isso, né? Às vezes você não vai bem numa disciplina e isso não pode ser um motivo para você desistir. Você vai fazer que nem a Raíssa, né? Então vocês estão de olho nessa mensagem? Olha que mensagem forte. Você sai mal numa avaliação, numa atividade, e você consegue rever isso, recalcular rota e dizer eu vou continuar, porque a Raíssa continuou e no momento seguinte ela ganhou a medalha. Como tantos outros atletas, a gente começa, se vocês fizerem um exercício, os alunos fizerem um exercício, como tantos outros atletas que nós vemos na televisão, que
Vou dar um exemplo da natação, de esporte como ginástica olímpica, ginástica, porque são esportes que exigem que a distância entre a derrota e a vitória é centésimos de segundo, né? Diferente de uma maratona que você corre 42 quilômetros, às vezes o segundo colocado chega 15, 20 minutos depois, são centésimos de segundo. E você vê atletas no Brasil e no mundo inteiro que perdem ali por centésimos de segundo. O que é centésimo de segundo? 1, 2. É o intervalo entre 1 e 2. Meu Deus, é muito pouquinho, né? E ele retoma para casa, faz um novo plano de treinamento. E nesse plano de treinamento, ele vai tomar um propósito de recuperar isso aí. E você falou uma coisa muito bacana, porque por mais que nós tenhamos esses modelos, e a tendência é a gente superdimensionar, como eu falo as pessoas, como a gente vê a fotografia, né? Não vê o histórico, né? A gente imagina às vezes que isso está distante de mim, mas não está. Que é uma pessoa com superpoderes, né? Isso. Imagina assim, essa pessoa já nasceu com esse dom. Isso mesmo, não é. Não é. Existem predisposições que nos ajudam, mas não quer dizer que eu mesmo sem essa predisposição, com muita dedicação, com plano de trabalho, vamos pensar no acadêmico, né? Como que eu estudo, né? Com plano de trabalho, ou seja, eu tenho que estudar. Como é que o atleta faz? Eu tenho que superar isso para depois avançar nisso, para depois chegar nisso. O aluno é a mesma coisa. Eu tenho que estudar uma matéria, então quantos dias... como é que é feito o treinamento? Macrociclo, mesociclo e microciclo. Como é que eu vou fazer meu plano de estudo? Eu tenho 6 semanas, eu tenho tantos dias para estudar, eu tenho tanto material para estudar, eu condiciono esse material dentro dessa proposta, sabendo que ao final eu tenho que atingir um score, que é a média mínima 7, mas vamos pensar no 10. Sim. E sabe o que é legal? É que quando... isso é bacana para nós desenvolvermos o olhar no nosso cotidiano. Existem muitos atletas que convivem conosco, que passam pela mesma situação e de forma tão próxima que a gente começa a ver, eu também posso. Então, agora também isso... Posso falar, professora? Claro. Isso não é de graça, né? Claro. Por exemplo, não existe almoço de graça. Não. Eu vou dar exemplo de alguns atletas que superaram, assim, para além do normal. Oscar, que é uma pessoa famosa, é mais da minha geração, mas é uma pessoa muito conhecida no cenário. Oscar Schmidt, mão santa, né? Por que ele era considerado mão santa? Porque ele tinha um índice de acerto no basquete acima da média. Jogou na NBA e tudo, enfim. Ele é reconhecido mundialmente. Ainda é reconhecido por outras gerações, porque existem pessoas que marcam épocas e isso fica sendo reproduzido por gerações que vêm depois. Ele chegava depois do treino, ele ficava arremessando. Horas e horas. Ele fazia 1000 lances livres de várias posições para que ele conseguisse chegar àquela performance. E aí, numa palestra do Oscar, ele é uma pessoa que tem feito esse trabalho de palestra, e falava assim, as pessoas diziam que eu tinha sorte. É a mesma coisa, o aluno que tira boa nota, ele não tem sorte. Ele minimamente organizou um plano de estudo, se dedicou àquele plano de estudo e cumpriu para desenvolver. Para desenvolver aquela tarefa, senão ele não conseguiria atingir. Se ele não tiver disciplina, fizer só o plano, ele vai passar batido por todas as etapas. Passaria batido. Posso dar outro exemplo? Claro. Ana Sátila, que foi para a Olimpíada em 2024. Nossa aluna. Ela era nossa aluna, uma menina muito querida, já é formada. Na última Olimpíada, ela tinha ido para 4 Olimpíadas, com essa 2024, ela não conseguiu medalhas, mas no índice mundial, ela teve uma superação, ela alcançou alguns índices que melhorou a performance dela. Veja, eu estou dando o exemplo da Ana Sátila porque foi feita uma eleição e ela ganhou o troféu troféu Inspire. Por quê? As pessoas reconheceram nela o esforço que ela fez, que ela desenvolveu, a garra que ela teve nas práticas nas Olimpíadas, mesmo não atingindo uma medalha olímpica, que seria o marco de um atleta. Porque a gente também não precisa, pensando nessa vida universitária, você não precisa ser
extraordinário em absolutamente tudo. Obviamente que num curso superior, algumas disciplinas a gente gosta mais, que aquilo você é apaixonado por aquilo. Fiz letras, então assim, eu adorava as disciplinas sobre poesia, gostava muito daquilo, linguística, me encantava. Tinha outras que eu já dizia, essa aqui eu estou fazendo, tem que fazer. Aí você não se dedica tanto assim, não é tão apaixonado, mas você tem que fazer para cumprir com aquilo, porque faz parte da tua grade. E eu acho que é um pouco isso também. Nem sempre você vai ganhar medalha de ouro em todas as disciplinas, né? Isso mesmo. Sabe que isso é legal a gente assim, reconhecer? Primeiro, a gente estabelece metas razoáveis, né? E quando a gente às vezes dimensiona com um atleta super estrela, é como você falou, parece estar muito distante, né? Um super-herói. Não, são metas razoáveis. Então, assim, quando eu estabeleço metas razoáveis, eu vou atingindo esses resultados. E é claro, eu preciso melhorar aquilo que eu tenho mais dificuldade. Mas, se você tem mais dificuldade e você já conseguiu um avanço, isso já é um sucesso, né? Talvez você não conseguiu 10 naquela disciplina, até porque você se dedicou mais para outra disciplina, mas é um resultado muito positivo. Então, reconhecer os avanços também ajuda de uma forma muito, muito significativa. Outro comentário? O que nos ajuda no esporte, às vezes, Helenice? Um garoto, quando ele se depara... Eu estou dando o exemplo de um garoto, porque a vida de um atleta, ele inicia na infância, né? Ele se depara com uma diversidade de pessoas que, às vezes, aquela teve mais facilidade, teve uma experiência motora mais rica. E quando você vai no conjunto, você limita as suas potencialidades por às vezes, imaginar que você não tem a mesma condição do que aquele atleta. Se compara com o outro, Se compara com o outro. Ele tirou nota boa, por exemplo. Os alunos fizeram um trabalho bacana. Mas é interessante entender que no início do processo, algumas dessas pessoas podem ter um resultado melhor devido a esses fatores que eu comentei, que são os fatores da influência do meio, né? Agora, não quer dizer que por mais que ele tenha iniciado esse processo com resultados melhores, ao final de todo o processo ele não tem resultado tão bom quanto ele. Por quê? Porque durante todo esse período de 2 anos, no caso de um tecnólogo, 3 anos no caso de um bacharel agora, ou no caso de 4 anos, bacharel de educação física, por exemplo, 4 anos, eu consiga manter regularidade. Um atleta, ele tem regularidade. E a regularidade é dia após dia, ano após ano, porque ele tem uma vida de competição. Não tem como ele ir bem numa competição e ir mal em outra. Até porque um circuito de competição, você tem um circuito o ano inteiro com várias etapas. Então espera-se que, olha que interessante, né? Início de temporada, então os atletas vieram de férias, geralmente não estão tão bem. É muito possível que se encontre alguns que talvez se dedicaram mais nas férias, porque tem atletas que mesmo nas férias ele não para. E ele vai ter um resultado, nesse primeiro momento, um pouco diferenciado. Mas não quer dizer que os demais que continuarem treinando da mesma forma como deve ser feito, não atingirão ao final de um período o estado ótimo de performance, no caso, né? Eu lembrei agora da Rebeca, né? Que também sem dúvida. Foi um exemplo, assim, ela foi também, essa questão da resiliência foi muito forte na história dela. A história de vida da Rebeca, ela como vários atletas tem, é muita dificuldade. Ela andava quilômetros para chegar no espaço da escola. Ou seja, a mãe dela poderia falar assim, não vai, é muito trabalho, é muito sacrifício, vai cansar. Ou seja, a mãe dela entendeu que aquilo era bom para ela, porque e investiu nela, investiu energia, né? Porque elas não têm dinheiro, mas investiu energia. Então, assim, o círculo ajuda também. Então, se você tem um filho que está estudando, né? Se você tem um irmão que está estudando, a família tem que saber que você está estudando. Tem que entender que esse investimento, ele tem um propósito no final. E às vezes tem que se deslocar também para ir ao polo, para fazer as práticas, para fazer as provas, as atividades. É um percurso que a pessoa tem que abrir mão de alguma coisa na vida ali, porque naquele trajeto todo, até chegar no polo, é tempo de vida, mas tem um propósito. É igual escovar os dentes que eu comentei, né? Que a atividade física, né, e o exercício físico não deveria ser assim, amanhã eu vou me programar para ir fazer atividade física. Amanhã eu vou me programar para estudar. Isso deveria fazer parte já de uma rotina e entender que essas obrigações são inerentes ao resultado que eu espero, né? Você pode iniciar
a atividade, seja o esporte, seja na faculdade, de qualquer maneira e terminar de qualquer maneira, né? Mas você vai ser uma pessoa, usar esse termo, né, mas no mediano, medíocre, né? Porque teve resultados medíocres e não conseguiu avançar aquilo que você pretendia avançar. E aí você começa, de uma maneira geral, terceirizar, né? Por exemplo, foi o técnico, foi o árbitro, ou foi o professor, ou foi a disciplina. Não fui eu que... Não fui eu. E no esporte, para pegar essa possibilidade, o que ele me ensina? Que a responsabilidade é sua. Ou seja, um atleta de natação que entrou na piscina, que tem tantos outros atletas, quando termina ali, não tem como ele falar, não, foi a Helenice que me deu uma cotovelada, ou foi a água que estava muito fria, ou a água que estava muito salgada, porque as condições, naquele caso ali, são as mesmas. Eu coloco culpa na minha raquete de beach tênis. Olha aí, ó. Eu digo assim, não sei o que aconteceu com essa raquete hoje, não sou eu. É isso mesmo. É isso, né, professor? E dessa forma nós vamos terceirizando. Sim. Ou seja, então, quando eu penso nessa estrutura, eu assumir a responsabilidade de que esses compromissos devem ser adotados dentro de um cenário que não é simples. Você falou, não é simples, a gente sabe que é complexo, que eu tenho que gastar, que eu tenho que ir para a escola, para a faculdade, que eu tenho que ir para o polo, tenho que fazer as aulas práticas, que eu tenho que fazer aula ao vivo, que eu tenho que interagir, que eu tenho que fazer os trabalhos, tenho que estar final de semana dedicando, mas se não for assim, não tem resultado. Não tem resultado. A Ana Sátila, né, no meio esportivo, ela é muito bem reconhecida pelos companheiros, porque ela era a primeira a chegar e a última a sair. O Oscar fazia 1000 arremessos. Tem atletas de futebol que depois do treino eles ficam batendo pênalti. E aí você não entende por que a performance daquele atleta é daquela maneira. E é legal que você comentou do super-herói, porque quando nós olhamos para esse cenário, a gente imagina que é o dom, é divino, sorte. Que é só sorte. Não funciona assim. Não funciona assim. Eu tenho um amigo, ele era técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo, e um atleta, um dia, eu estava junto com ele veio conversar com ele, e falou assim, não, professor, agora que está em voga é o treinamento psicológico. Ele falou assim, isso mesmo. Fica em casa deitando, treinando a cabeça, enquanto o outro está na estrada pedalando. Não dá, né? Não dá. Então, não tem almoço de graça. Tem que ter muita dedicação. E a dedicação, ela é gradativa. Eu estou dando vários exemplos. Se eu sou um levantador de peso, eu não vou começar com 300 quilos. Eu vou começar com uma anilha de 5 quilos. Por isso que aqui a gente começa com as disciplinas de acolhimento. É o primeiro pezinho lá, ó. Olha, esse exemplo foi muito legal. As disciplinas de acolhimento é como se fossem as primeiras caminhadas da minha esteira. Que eu vou encontrar dificuldade, mas a dificuldade está de acordo com um aluno iniciante, com um atleta iniciante. E aí você começa, a partir dessa situação, criar um ritmo, criar um hábito, entender o cenário no qual você está, para depois você ir para desafios mais complexos. Delícia de conexão. Eu não sei como é que a gente está no tempo, mas eu acho que já deve estar quase no finzinho, né? Já tem mais um minutinho para a gente encerrar. Eu tenho que aumentar o tempo desse programa, professor, porque é muita coisa para a gente explorar e conversar. É um bate-papo muito rico. Para você que fez a inscrição no programa ou ainda quer fazer, ainda dá tempo, lembre-se que daqui a pouquinho eu vou falar a palavra-chave para que você receba o certificado por esse momento incrível. E esses certificados são importantes, né? Valem horas complementares. Que legal. Não, isso é demais. É aquela pedrinha que ele vai colocar no planejamento dele para que ao final ele conquiste as medalhas que ele espera conquistar. E as medalhas é reconhecimento da família, sim, é o reconhecimento dele mesmo. Posso dar outro exemplo? Claro. Que é muito legal. Nós tivemos na Olimpíada 2004 um fato que ficou muito marcado, que é quando o nosso atleta da maratona foi atacado por um espectador. Nossa, é verdade. E ele teve uma dificuldade ali. Ele estava em primeiro, o Vanderlei estava em primeiro. E ele barrou ali, ele perdeu, veja, além do tempo, perdeu ali todo o aspecto da concentração dele. Mas olha a ideia da resiliência que eu comentei, né? Quais são os fatores da resiliência que me atraem nesse cenário? A positividade, a capacidade de retornar
a situação. Ele volta para a prova, né? Volta para a prova e termina a prova, em segundo lugar ganha, não, em terceiro lugar ganha medalha de bronze. Ele ganhou a medalha de Coubertin, Barão de Coubertin, que é uma das medalhas que poucas pessoas no mundo receberam. Ele teve uma adesão, uma mobilização pela toda a comunidade brasileira, de uma forma com que não ganhar a medalha de ouro deu mais retorno do que ele tivesse... Porque ele foi esse exemplo de resiliência. Isso mesmo. Ele não desistiu. Então, essa é a ideia, é a persistência, é o desafio, mesmo com as dificuldades, você não desistir, mas não desistir sofrido, né? Uhum. Entender que aquilo fazia parte do que você se propôs a desenvolver. Será que o nosso diretor dá mais uns minutinhos para a gente? Porque eu queria abordar mais um tema. Eu queria falar sobre o fair play. Porque isso tem a ver também com esse contexto todo que a gente está falando dentro do esporte. Muito legal. Ó, e esse exemplo do Vanderlei cabe, o exemplo da Ana Sátila cabe, e permite a gente dizer assim, ó, nós gostaríamos de ser reconhecido. Como você gostaria de ser reconhecido? Sim. Pelo Vanderlei, né? Ou pela Ana Sátila, ou por aquele atleta que mesmo de forma inadvertida, ele ganhou uma medalha, né? Imagino que nós estejamos mais ligados à ideia do Vanderlei, né? Sem dúvida. Que teve a capacidade de superar aquela situação e enfrentar o momento de uma forma muito positiva, né? E ele teve a capacidade de não infringir, ele nem recorreu à federação lá para poder mudar o resultado, enfim. Então, a ideia de nós conseguirmos construir nesse cenário, dentro de aspectos morais e éticos, uma conduta que nos dê condições de fazer com que isso realmente mereça a credibilidade daquilo que nós estejamos fazendo. Eu não sei, mas posso dar outro exemplo? Sim. Eu não vou saber situar muito bem o atleta, mas tem uma situação que correu na internet, tudo, enfim, mas é um fato que aconteceu, que o atleta estava para terminar uma prova de longa distância e o atleta que estava na frente parece que deu uma situação um pouco mal súbito ali, enfim, e ele viu que ele estava na frente, reduziu, ele esperou o outro chegar e fez o outro terminar a prova em primeiro e ele terminou em segundo. O jornalista, ali todos eles perguntando, nem sobre o resultado da prova, mas sobre a situação dele. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Ele não entendeu a pergunta. No princípio, ele não entendeu a pergunta. Ele falou, não estou entendendo a pergunta. Ele falou, por que você não deixou ele ganhar? Não, eu não deixei ele ganhar, ele ganhou. Mas ele teve uma situação na qual você poderia passar à frente. Passar por cima. E ele falou assim, o que eu ia falar para minha mãe? Ai, maravilhoso. Me arrepiei. Eu também. É isso. Ou seja, são os valores, a partir do que você falou do fair play, que conduzem a vida de cada um. Ou seja, não, vou colar, vou pedir no WhatsApp a prova. Eu vou fazer, outro vai fazer por mim, eu vou entregar um trabalho que não fui eu que fiz. Que não fui eu que fiz. Que valor tem isso? E sabe que isso está no espaço íntimo, né? Por exemplo, você teria coragem de falar isso para o teu filho, né? Para tua mãe, para o teu irmão? Se você quer construir, né, uma imagem que dê conta de ter uma representatividade da qual você julga ideal, imagino que não, né? Aquilo que você fez deveria ser algo que você pode contar para as pessoas, para sua mãe. Justamente. Para o seu filho. Eu acho que essa é a grande lição disso tudo. Eu acho incrível, eu gosto muito desse tema, eu adoro falar sobre esporte, eu acho que ele tem tudo a ver com esse contexto e também é um incentivo que a gente tem feito sempre para os nossos estudantes, que eles também pratiquem o esporte. A gente está aqui fazendo vários paralelos entre o esporte e a tua vida acadêmica, mas a gente também tem uma expectativa e a gente incentiva muito sempre aqui. Em todos os programas, de alguma forma, eu digo, olha, não pode deixar a cabeça também ficar sobrecarregada e o esporte ajuda nisso também, até na saúde mental, né, professor? Isso é legal. Os atletas que se dedicam a uma vida empreendedora, claro, tem exceções, né? Vamos tratar de uma forma mais geral, mas tem exceções. Mas muitos atletas que se dedicam a uma vida empreendedora, aos estudos, eles têm mais condições, não é, como eu falei, não é divino, mais condições de ter bons resultados do que aqueles que não têm
essas experiências. Por quê? Porque é rotina, é dedicação. E por mais que você vá para uma academia fazer exercício físico para a tua qualidade de vida, ou então uma questão estética, eu digo a questão estética porque não há nada de ruim nisso. Não é problema, né? Não é problema, mas para que você consiga os resultados é disciplina. E várias pessoas relatam, à medida que ele continuou a prática do esporte, da atividade física, ele conseguiu transpor as sensações dessa experiência para a vida cotidiana. Ser mais organizado, ser mais disciplinado. Engraçado, né? Porque parece doideira, porque eu escutei esses tempos também um sujeito fazendo brincadeira, assim, né? Piada dessas da internet, falando assim, esse pessoal que corre de manhã, eles vão tentar te convencer de que é bom correr de manhã e vão dizer que tem mais energia por isso. E pior, eles vão ter mais energia por isso. Isso mesmo. O esporte dá mais energia Dá também. mais energia. Estudar é um exercício que demanda muita energia. O trabalho intelectual né? é desgastante. Se você tem um condicionamento físico, né, bom, a capacidade de você resistir a essa demanda é maior do que aquela que você não tem. Só achar qual é a atividade para você, né? Isso é muito bacana. Não vá fazer o que os outros gostam, né? Procura um lugar mais perto de casa, procura aquilo que você gostaria de fazer. Claro que, como eu comentei, né, depois de um tempo você vai aprender a gostar daquela atividade, porque liberou uma série de endorfina, serotonina, enfim, que vai transformar a tua vida. Tem que insistir um pouquinho, né? Sem dúvida. Se não insistir, mesma coisa dos estudos. Acabei de entrar, já me atrapalhei aqui, já não consegui, perdi a prova. Vou desistir? Não, Não, né? insista. Tem que insistir. Todo mundo tem percalço durante tudo que realiza, né? Maravilhoso. E vocês? Estão praticando atividade física? Estão gostando do curso? Gostaram desse bate-papo? Coloca aí nos comentários que eu leio todos. Então, por favor, me contem se vocês gostaram, quem está assistindo ao vivo e quem está assistindo depois gravado. Me contem, professor Marcos, se vocês gostaram desse momento, espero que sim. E a gente está aqui fechando e eu só quero... Para fechar, eu sei que agora, já que eu me estendi, eu quero passar um videozinho para mostrar para vocês como que vocês vão colocar a palavra-chave que eu vou dizer daqui a pouquinho lá no Univirtus. Então, o vídeo do certificado, eu acho que está pronto esse vídeo, estamos com ele no ar. Vamos colocar então para vocês. Para fazer a avaliação do curso ou evento e obter o seu certificado, é bem simples. O curso ou evento fica disponível na área Meus Cursos na tela inicial do AVA. Dentro do curso, clique em Avaliações, depois em Iniciar e responda a avaliação. Em alguns eventos, a resposta certa é a palavra-chave falada ao vivo. Acertou e obteve nota suficiente? Basta acessar seu certificado, clicando no ícone de certificado na tela de avaliações. Precisando de ajuda? Já sabe, fale com a CMA no chat de atendimento online, no Univirtus ou pelo ícone Mensagens. A CMA é a Uninter sempre com você. Então já sabe como vai utilizar a palavra-chave, que o professor Marcos vai contar qual é. Qual que é a palavra-chave, professor? Palavra-chave bem propícia é resiliência. Muito propícia, né? Tudo a ver com o que a gente falou aqui. E você, por favor, se inscreva no canal da TV Uninter, que é bem importante que você se inscreva, porque você sabe quando a gente está ao vivo, não é só os programas do DPA, mas os programas de todas as nossas escolas, da pós-graduação, programas riquíssimos que você pode confiar no conteúdo, né? A gente sabe que a internet tem de tudo, né, professor? É verdade. Então, você pode confiar no conteúdo aqui da TV Uninter, que é um conteúdo de qualidade, feito por professores, por todo o time também técnico-administrativo aqui da Uninter, com bastante precisão e qualidade. Professor, obrigada por essa conexão. Eu que agradeço. Gostei bastante. Posso lançar um desafio para os alunos? Claro, vamos lá. Meu desafio para vocês pode mandar para a Lenice manda para mim. Ficaria muito feliz em olhar. Organiza agora. Pega ali as 6 semanas. Divide o que você tem para fazer nessas 6 semanas. Organiza ali a cada dia as metas que você quer cumprir e ao final dessas metas de uma semana, fala, essa eu cumpri. Vou para a próxima. Ao final das 6 semanas, você vai fazer a sua avaliação. Espero que você tenha êxito, mas se não foi a nota que você queria, isso não quer dizer que não valeu a pena o esforço. Você está no caminho, passa para a próxima a mesma coisa. Você vai ver que a médio e longo prazo você vai ter os resultados. Ninguém consegue um estado de qualidade de vida ou físico da noite para o dia. É no mínimo uns 3 meses para você poder ter os resultados esperados. Isso quer dizer que depende de você dedicar um tempo de esforço. Ai, que legal. Então, se fizerem, me marquem lá nas redes sociais.
marquem a CMA, o DPA, e a gente vai também transmitir para o professor Marcos que você está lá focado nos seus objetivos. Foi um prazer estar com vocês e não se esqueçam, toda quinta-feira eu estou aqui às 16 horas para fazer essa conexão acadêmica com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.